Mas vamos começar, então, a falar diretamente assim, o nome de algumas heresias. Umas têm uns nomes assim, bem esquisitinhos, né? Antinomianismo. Antinomianismo. É a ideia de que não há nenhuma obrigação de obedecer à legislação de ética ou moralidade, tal como apresentado por autoridades religiosas. Então, ou seja, uma balela. Você não obedece nada, não tem regra nenhuma, né? É uma heresia. Audianismo é a crença de que Deus tem uma forma humana, então é um antropomorfismo, né? Como é que fala? Antropomorfismo. Então, porque tem ali essa forma humana, né? E que deveria se comemorar, inclusive, a morte de Jesus durante a Páscoa judaica. Eles têm essa prática, né? Os audianismo. Audianismo. Começou com quem? Com áudios. Porque geralmente as heresias tem a ver um nome, né? Eles dão um nome do caboclo do próprio herege, né? que inventou isso, né? Áudios era um sírio, ele viveu lá no século IV, e aí ele fez essa bobagem aí. Ele tem essa crença de que Deus tem essa forma humana. Donatismo. Donatismo eram rigorosos, né, sustentando que a igreja deveria ser uma igreja de santos, sem pecadores, e que os sacramentos como o batismo, administrados pelos traditores, né, cristãos que renderam as escrituras para autoridades que proibiam a posse delas, eram inválidos, certo? E foi nomeado pelo cristão Berbere Donato, daí vem donatismo, de Casa Nigra. Então, você vê, eram cristãos, né, frequentavam a igreja, já conheciam os sacramentos, já começam a distorcer ali algumas coisas, né, crerem em algumas inverdades, e aí surge uma heresia, né? Sim, acredita então que a igreja não pode ter pecadores e tal, os sacramentos são inválidos. Imagina, se na sua comunidade só pudesse ter santos, a missa ia ser vazia, não tinha ninguém. Talvez nem o padre não ia subir ao altar. Imagina, né? Então, uma outra heresia também é chamada de ebionismo. É uma seita judaica. Ela insiste na necessidade de seguir a lei judaica e os ritos religiosos interpretados à luz de Jesus se expondo à lei. Então, eles consideravam Jesus como o Messias, mas não como divino. Os ebionitas reverenciavam o seu primo, Tiago, primo de Jesus, né, como chefe da igreja de Jerusalém. E aí eles rejeitaram Paulo de Tarso. Para tu ver. O apóstolo São Paulo sabe nada. Isso sai daqui. É um apóstata, eles dizem. Dizer que o apóstolo Paulo é apóstata. Ebionistas, eles diziam que o São Paulo apóstolo era um apóstata. Difícil, né? É um trava-línguas. E esse nome, ele também eles já colocam assim, um valor especial sobre a pobreza religiosa. Tá? E pasme, né? Tem uma heresia chamada luciferianismo. Vem de Lúcifer mesmo, tá, gente? O luciferianismo é uma doutrina esotérica e gnóstica, filosófica, no caso de ordens secretas, e em alguns casos religiosas, como em algumas religiões minoritárias da atualidade, baseada na figura de Lúcifer, que, por sua vez, é considerado como portador da luz do intelecto. Olha só. O luciferianismo, em geral, renega o satanismo. Como assim? Como que o luciferianismo renega o satanismo? Né? E garante que Lúcifer e Satanás não são a mesma entidade. Né? No entanto, algumas organizações satânicas se consideram luciferianas. Né? Vai entender. Vai entender, né? Outra grande heresia é o marcionismo. Marcionismo. É um cristianismo primitivo e dualista. Os marcionitas afirmavam que Jesus Cristo, como Salvador, enviado por Deus, e o apóstolo Paulo como seu chefe, mas rejeitavam a Bíblia hebraica e Javé também. Os marcionistas acreditavam que o colérico Deus hebraico era uma entidade separada e menor, digamos assim, do que o misericordioso Deus do Novo Testamento. Havia essa separação, né? Então, essa opinião foi, assim, de certa forma, semelhante à teologia cristã gnóstica, mas de outras maneiras, né? Um pouco diferente. E tem gente até hoje, tá? Que acredita nisso, que lê a Bíblia e diz assim, não é o mesmo Deus.
O Deus do Antigo Testamento é um, e o Deus do Novo Testamento, o Pai de Jesus Cristo, é outro, né? São hereges. Infelizmente, são hereges, né? Milenarismo, tá? Milenarismo, deve ser de mil, né? De milênio, né? É uma crença de certas denominações religiosas cristãs de que haverá uma era dourada ou paraíso na Terra, em que Cristo vai reinar antes do juízo final e o estado futuro eterno, os novos céus e nova terra. O milenarismo é uma forma específica, né, que é baseada num ciclo de 1000 anos. Então você já deve ter ouvido falar naquela história assim de que vai ter 1000 anos de paz. Quem fala muito nisso são os testemunhos de Jeová, né? Falam bastante, vai ter um período de 1000 anos de paz. Vem dessa heresia aí, o milenarismo, né? Outra grande heresia é o Messalianos, originária da Mesopotâmia, se espalharam para a Ásia Menor e a Trácia. É um grupo que continuou a existir por vários séculos, influenciando os bogomilos da Bulgária, nós vamos ver uma outra heresia também, e cujo nome parece ser uma tradução de Massaliano, e assim a Igreja da Bósnia, né, os caterenes e o catarismo. Até o século XII, essa seita chegou na Alemanha, né, em Boêmia, na Alemanha, lá da Ásia Menor para a Alemanha. Se espalhando, vai, né? Se espalhando, né? Se espalhando. E os joanitas? Os joanitas, uma seita gnóstica que rejeitou a Jesus Cristo e, em vez disso, pôs como verdadeiro salvador o seu filho João Batista, né? Nós até falamos um pouquinho sobre isso no início, né? E aí, os joanitas, eles afirmam, e tem provas, né, segundo eles, de que, de fato, Jesus não é o Messias é João Batista, né? Outra grande heresia é o mandeísmo. É uma das raras formas, na verdade, do gnosticismo contemporâneo, remanescente até os dias atuais, né? Até hoje em dia. E também baseadas nos joanitas, né? Exatamente, porque eles veneram João Batista como Messias e eles praticam o ritual do batismo, inclusive. Mandeísmo. Fazem aquele batismo joanino, né? Aquele batismo das águas, né? Tal, tudo mais. Aí, claro, aí você pensa assim, poxa, mas será que esses protestantes que tem por aí, esses pentecostais, né? Pentecostais que fazem esse batismo nas águas, também não tem um pouco aí de mandeístas, não? Um pouco dessa heresia, porque afinal de contas, que necessidade que tem de mergulhar o caboclo na água, pegar o vivente lá e enfiar debaixo d'água? Não precisa de nada disso, né? A Bíblia nem explica sobre isso, né? Sobre essa questão de ter uma grande quantidade de água, tem que enfiar a pessoa dentro da água, né? Mas enfim, né? Depois nós temos também o maniqueísmo, que foi fundado ali em torno de 210 e 276 depois de Cristo por Maniqueu. Tá? Maniqueísmo, né? Uma heresia raimunismo. Não, por favor. Né? A principal religião dualista afirmando que o bem e o mal são igualmente poderosos, tá? E que as coisas materiais são más. Então, essa forma a gente vê muito na história da igreja, tá? De acreditar que tudo que vem da matéria é mal, que o corpo é mal, que a alma é prisioneira do corpo, né? O grupo também está associado ao gnosticismo, que também pregou muito isso, né? Através do seu grupo de origem, que é o mandeísmo. Então, você vê que uma vai gerando outra, né? Paulicianismo é uma seita gnóstica e dualista também. O fundador dessa seita dizem que foi um armênio, né, de nome Constantino, e que veio de Mananalis, que é uma comunidade perto de Samoza